Fala galera, como vocês estão? Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Lucas. Eu sou o Bruno. E hoje nós estamos aqui no canal Visão do Reino para dar continuidade ao projeto Edificando Fundamentos. E no vídeo anterior, se você não assistiu ainda, vai ter um card aqui, a gente falou sobre a aliança de Deus com Noé. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade à aliança abraâmica. A gente vai falar um pouco sobre a chamada de Deus a Abraão. Mas para falar da chamada de Abraão, a gente precisa um pouco ainda voltar até a aliança de Deus com Noé. Noé tinha 3 filhos, e a Bíblia fala aqui no capítulo 9, versículo a partir do 20, diz que Noé era cultivador e ele plantava vinhas. E dessa vinha ele produzia um vinho e bebeu desse vinho e acabou se embriagando. E ele acabou ficando nu na sua tenda. E o filho mais novo, Cã, foi até a tenda e acabou vendo a nudez do pai. Mas ao invés de Cã mesmo ir cobrir e encerrar o assunto ali, ele vai e conta para os irmãos que Noé estava nu na tenda. E Sem e Jafé vão até a tenda, sem olhar para a nudez de Noé, eles cobrem Noé. E a Bíblia vai falar aqui que Noé declarou o seguinte a partir do versículo 25. Então esbravejou Noé: maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Que Deus amplie o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem e seja Canaã o seu escravo. Ou seja, essa palavra de bênção para a vida de Sem, para a vida de Jafé, vão influenciar diretamente ao que vai acontecer com Abraão. Por quê? Porque Abraão vem da descendência de Sem, daquele que foi abençoado por Noé. A gente lendo aqui as linhagens, após 10 gerações, nasce Abraão. E Abraão cresce na cidade de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus é uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade que poderia fazer qualquer pessoa crescer. Quem morava lá poderia muito bem ser um influenciador. Era uma cidade que poderia ser referência, mas o grande problema era uma cidade idólatra. A idolatria tomava conta, dominava, mas tinha um homem lá chamado Abrão. Abrão, ele cresceu, teve a cultura lá do povo, de Ur dos Caldeus, mas mesmo ele estando em um ambiente que era idólatra, que praticava aquilo que Deus não gosta, que Deus não permite, ele ouve a voz de Deus e pela fé ele é convidado a sair daquele ambiente. A fé não era uma opção para Abraão, no caso, era uma exigência para que ele cumprisse aquilo que Deus queria. E é interessante a gente ver assim que Deus não chama uma pessoa simples, uma pessoa sem estrutura familiar. Ele chama um homem que tinha uma família, que vivia em uma terra boa, como você falou, que tinha uma estrutura familiar. E esse homem, ele nunca tinha se relacionado com Deus. Ele apenas ouviu a voz de Deus. Ou seja, foi um grande ato de fé de Abraão. Por isso que ele é considerado no livro de Hebreus como o pai da fé. Porque somente ouviu e obedeceu. Porque fé é aquilo que eu não vejo, mas eu sei que existe. Sim. Aí eu fiquei pensando, Lucas, sair de um ambiente de riqueza, que poderia ser qualquer pessoa, se tornar qualquer pessoa lá dentro, aí sair para ir num lugar que não sabe para onde vai, mas crendo naquilo que foi colocado para ele lá no final. Por exemplo, eu tenho uma promessa, Deus me fala aonde eu vou chegar, mas Ele nunca fala o que eu vou enfrentar no caminho. Sim. Porque a chamada é um processo. Todos nós, a partir do momento que nós se tornamos filhos, Deus nos chama para quê? Para sair. Nós, como cristãos, somos chamados para sair. Saindo, a gente vai ter um relacionamento com Deus. Saindo da onde? Saindo do mundo e entrando no relacionamento com Deus. Né? Deus estava falando para Abraão: sai do mundo que você está e venha viver no meu mundo. Sai do ambiente que você está e venha viver no ambiente que eu preparei para você. E nós vemos Abraão saindo e obedecendo, porque Deus queria mostrar para Abraão que ele não estava preocupado com o ambiente que ele estava, mas estava preocupado com Abraão. E quando Deus nos chama, sempre
Ele espera que venhamos a obedecer, porque se nós queremos viver uma chamada, se nós queremos viver algo com Deus, nós precisamos obedecer e seguir princípios, porque a vida dentro do Evangelho é seguir princípios. Se uma pessoa não está disposta a seguir um princípio, ela não consegue entrar dentro do Evangelho, porque Jesus Cristo mesmo, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ele estava dizendo, se você não consegue negar a si mesmo, você não consegue me seguir. Ou seja, o Evangelho é morrer para viver. Porque quando Deus chama Abraão, ele está falando, Abraão, a partir de hoje você vai caminhar na minha visão. Ou seja, você vai negar suas vontades e você vai ver o que eu tenho para você. Vai esquecer tudo que você tinha vivido e vai viver algo totalmente novo. Vai esquecer a idolatria, a cultura dos seus pais, e você vai viver aquilo que eu tenho. Ou seja, eu coloquei uma identidade em você, Abraão, e você vai viver ela. E a cada passo de fé que Abraão dava, Deus ia cumprindo com aquilo que ele havia estabelecido para Abraão. Quando ele saiu da terra dele, que era Ur dos Caldeus, uma grande nação, Deus deu o quê? Uma nação muito maior a Abraão. Quando ele saiu da parentela, a partir de Abraão, todas as famílias foram benditas na terra. Quando ele saiu da casa do pai, ele se tornou o quê? Pai de multidões. Ou seja, conforme cada degrau de relacionamento que ele ia entrando em Deus e saindo de quem ele era, Deus ia estabelecendo coisas novas na vida dele. E assim na nossa vida cristã, conforme a gente sai do mundo e entra no relacionamento com Deus, Deus vai acrescentando experiências. É aquilo que até mesmo esses dias Deus tinha falado comigo. Se eu quero ter experiência, eu preciso ter relacionamento. Porque quando nós se entregamos verdadeiramente e queremos conhecer Deus, Ele se revela. O quanto mais eu desejo buscar, quanto mais eu desejo se entregar, mais Ele deseja se revelar a mim. Porque Ele não é um Deus escondido, Ele é um Deus que deseja se revelar. E é interessante sim que Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Da mesma forma foi com Abraão, foi apenas uma voz. Deus não apareceu, não deu uma grande experiência a Abraão. Ele apenas bateu a porta e Abraão abriu e entrou. Deixou que Deus entrasse. Teve sensibilidade. Sim. Porque muitas das vezes o que perdemos é a sensibilidade de ouvir. E quando nós perdemos essa sensibilidade, nós ficamos perdidos, sem direção. Mas Abraão, quando ele ouviu a voz, ele sabia que era uma voz diferente. Aí eu vou seguir. É importante a gente frisar aqui, Bruno, que esse processo não foi de um dia para o outro. A Bíblia diz que quando Deus chama Abraão, ele tinha 75 anos. Até o momento onde nasce o filho da promessa, que é Isaac, ele nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Ou seja, foi um processo de chamada, de sair, foi um processo de 25 anos. A gente vê aqui que houve um tempo, após Abraão ter saído da sua casa, da parentela, da casa do pai, em que houve um período de escassez naquela terra onde Deus havia enviado ele. Ou seja, mesmo durante o processo a gente vai sofrer lutas. Sim. A gente a gente não é exclusivo, a gente está sujeito a sofrer. E esse sofrimento causa o quê? Causa casca em nós. A gente se fortalece através Perseverança. Causa perseverança na nossa vida. A gente vê que houve um momento de fome, de escassez naquela terra onde Abraão estava, e o que ele faz? Ele desce ao Egito, né? E lá no Egito ele é abençoado. Sim. O que eu queria também lembrar é que, como você falou sobre tempo, não é nada da noite para o dia, é que Deus, eu vejo que Ele sempre quer nos dar uma estrutura, para nos dar algo grande nas nossas mãos. Porque nesse momento que Abraão desce para o Egito, ele já tem uma estrutura com Deus. E muitas pessoas, elas desistem, elas param nesse momento. Porque muitas das vezes nós aprendemos sobre fartura, mas há momentos que Deus nos dá a fartura, mas há momentos que Deus só dá o que é necessário. Aí quando teve fome lá, Abraão desce para o Egito e lá
ele é abençoado. Se volta mais rico do que ele E era. ele volta para sua casa. Por quê? Porque há momentos, e nós precisamos entender esses momentos. Há momentos que vão ser bons, mas há momentos que não vão ser bons. Sim. Mas não é sobre momento, mas é quem está conosco no momento. É isso mesmo, Bruna. A gente precisa entender o nosso processo na nossa caminhada. Deus não falou onde seria a terra especificamente, mas deu a direção a Abraão. Hoje nós, na nossa vida cristã, na nossa caminhada, nós não sabemos por onde a gente vai trilhar, mas nós sabemos a direção e nós sabemos que a terra final é uma vida eterna. E hoje o nosso vídeo ele vai ficar até aqui, porque queremos assim que a aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança um pouco extensa. E por isso no próximo vídeo a gente vai estar voltando, dando continuidade à aliança de Abraão. A gente vai entrar de fato na aliança. Hoje foi só um vídeo para a gente falar sobre a chamada. Só início. Só um início. Espero que você tenha gostado. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, comente aqui a sua opinião, não deixe de dar a sua opinião e se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe sua vida, a sua família, a sua casa. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima.